O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Mas não a dou como o mundo vos-la dá. Não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. Ouvistes o que eu vos disse: vou, mas voltarei a vós. Se me amasse, ficarias alegres, porque eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós acrediteis. Já não falei muito convosco, pois o chefe desse mundo vem. Ele não tem poder sobre mim, mas para que o mundo reconheça que o Pai, que eu amo o Pai e procedo conforme o Pai me ordenou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, amados filhos, amadas filhas da misericórdia, vamos meditar a palavra que nos foi revelada. Fico a imaginar o sofrimento de vocês, associado ao sofrimento de milhões e milhões de pessoas nesse mundo afora. Hoje, vários países começam a relaxar as medidas de isolamento social. Parece começar a diminuir drasticamente, graças a Deus, significativamente. Começam a diminuir os números de pessoas contaminadas. No Brasil, ao contrário, cresce a cada dia, a cada instante, infelizmente, o número de vítimas e, o que é mais lamentável, cresce o número de mortos. A palavra, o Evangelho de hoje nos diz: não se intimide vosso coração, nem se encha de medo. Vai passar. Haveremos de lamentar perdas tão preciosas. Nos Estados Unidos, já se passou do número de 80 mil pessoas que perderam a vida por causa dessa pandemia. 80 mil mortes. Durante 10 anos, quando da guerra do Vietnã, os Estados Unidos perdeu menos de 50 mil pessoas. Uma guerra feroz e terrível. Nessa pandemia, o número já ultrapassa de 80 mil. Não se intimide vosso coração, nem se encha de medo, disse o Senhor. Vai passar. A confiança em Deus, nessa hora, deve ser algo tão forte dentro do coração humano. Quero dar esse exemplo, que é como um naufrágio. E alguém tem de se apegar numa tábua. E essa tábua existe. Nosso Senhor diz a Santa Faustina: a minha misericórdia, minha filha, é a única e última tábua de salvação para a humanidade. Vamos nos manter em oração.
Você tem orado? Permita-me perguntar-lhe: você tem orado? Você tem revisado sua vida? Pelo desenrolar dos acontecimentos, nós conhecemos o que Deus está nos falando. Voltai-vos para o Senhor, diz o texto sagrado. Voltai-vos enquanto há tempo. É palavra de Deus. É necessário repensar todo o nosso procedimento pessoal e social. É necessário colocar-nos numa atitude de absoluta confiança, entregando-nos nas mãos misericordiosas daquele que pode nos salvar. Eu já lhe disse e quero repetir: sofrimentos não vêm de Deus. São coisas decorrentes da fragilidade humana, dos limites. E a ciência o explica muito bem. Mas Deus age para fortalecer, para socorrer aqueles que dele se aproximam e nele confiam. Rezem muito. Paciência. Exercitem essa virtude da paciência. Mas ninguém vai exercitar virtudes se não vive um espírito de oração. A oração nos capacita para o exercício das virtudes, a paciência, a prudência, a sabedoria para administrar as coisas. Tenham paciência. Orem muito. E Deus agirá em nosso favor. Eu fico a pensar. Hoje de madrugada, em oração, pensava. O dia em que tudo vai voltar ao normal. Existem pessoas, especialistas, que dizem que nada vai ser como antes. Mas se o diferente tem de ser feito, que seja o melhor para nós. Porque o antes também não era bom. Tantas guerras, violências, brigas, desunião em família, imoralidade, pecado, luxúria, devassidão. Que o melhor venha. E o melhor será o ser diferente. Uma eminente doutora, quando me entrevistava, disse: padre, tenho certeza de que nada será como antes. E eu fiquei a pensar naquela frase. E tenho rezado: Senhor, se assim o é, que o diferente seja melhor do que o que era. Em tudo, na minha vida pessoal, de sacerdote, na sua vida, enquanto pessoa, templo de Deus. Repensar o que pode ser feito para que o amanhã seja melhor do que o hoje. Agora meditemos as leituras do dia. Na leitura primeira dos Atos dos Apóstolos, você observou a coragem dos discípulos? Arrastaram Paulo e o apedrejaram. Os discípulos o rodearam, pensando que ele estava morto. Paulo se levanta e diz: vamos trabalhar, vamos anunciar o Evangelho, e parte para outras cidades, acompanhado de Barnabé. A bravura desses homens e dessas mulheres deve definir também a postura dos cristãos hoje, quanto à coragem, dispostos a dar a vida pelo próprio Cristo. Nada os intimidava, nem a morte, pois Cristo era para eles a própria vida. Cristo deve ser para nós hoje a razão fundante de nossa vida.
e percorriam cidades, regiões. E a comunidade crescia em oração. E os apóstolos designaram presbíteros para cada comunidade. E os bispos hoje, os apóstolos, ordenam sacerdotes para cada cidade. A igreja de ontem é a mesma de hoje e de sempre. Anunciavam a palavra em Perge, na Panfília, na Atália, em Antioquia. A missionariedade da igreja, o anúncio feliz do reino. Como nós precisamos repensar a igreja. E ela não pode ser diferente se continuar sendo tímida, veiculada a sistemas ideológicos, políticos, partidários. Ela tem de ser toda de Jesus e unicamente comprometida com a palavra da salvação, que deve gerar um mundo novo, de justiça, de solidariedade, de compromisso com os pobres, mas por causa do reino, e não por causa das ideologias políticas dominantes, estas que fracassaram. Que a igreja exerça o seu ministério com bravura, com humildade, em fidelidade a Jesus Cristo. No Evangelho, Jesus comunica aos discípulos a paz. Dou-vos a minha paz. Como eu queria que você que me escuta se apropriasse dessa palavra. Porque eu tenho certeza que Ele olha para mim e para você e diz: nessa hora, trago-te a minha paz. Dou-te a minha paz. Receba. Não fique chorando sozinho. Não fique se lamentando. Encha-se dessa paz. E vá à luta. Pois com Ele tudo é possível. Mas Nosso Senhor explica: a paz que eu vos dou não é a paz do mundo. Olha bem, isso deve ficar claro. Ela é diferente. É a minha paz. A paz do Deus da vida. Aquele que se deu pela humanidade, que venceu a morte. Onipotente Senhor, que nos assegura a sua presença, sua companhia e a sua força. Se me amasseis, ficarias alegres, porque eu digo: vou para o Pai. Na liturgia nós já estamos nos preparando para a festa da Ascensão. E quando Jesus falava da volta para o Pai, que ia deixá-los, ficaram tristes. A ausência, às vezes, causa essa tristeza. Mas Ele diz: se amasseis o Pai, ficarias alegres. Se me amasseis, ficarias alegres, porque eu vou para o Pai. Se eu não for para o Pai, vós não recebereis o Espírito Santo. Não vos deixarei órfãos. Enviarei do Pai o Espírito Consolador. É esse Espírito que dá vida, que nos sustenta. É o Espírito que nos ilumina. É o Espírito de Deus que anima a igreja. É o Espírito de Deus que nos faz irmãos na mesma e única fé. Digo-vos isto antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós acrediteis em mim. Acreditar nele é um ato pessoal, fruto da liberdade, da escolha de cada um. Ninguém é obrigado a acreditar no Senhor, mas quem acredita nele recebe o Espírito. Escute-me, você que há muito tempo não vai à igreja, você que
o abandonou. Acreditar em Jesus é um ato de sua liberdade. É uma escolha pessoal. Quem o faz, recebe a força do Espírito e tudo na sua vida será diferente. Faça a experiência e você verá o quanto Deus é bom, o quanto Ele lhe ama. Você que já faz a caminhada, que talvez esteja como que uma pessoa fria quanto à religião, à fé, deixe-se tocar por esse raio de luz que aquece, que queima, fogo abrasador, e você voltará àqueles tempos vibrantes do apostolado, da piedade, do amor sincero a Deus, que gera o amor verdadeiro aos irmãos. Quem tem ouvidos, que ouça. Que o Senhor te abençoe, meu amado. Que o Senhor te ilumine, minha amada. E aos filhos e filhas da misericórdia, como eu gostaria de abraçá-los. Como tem sido sofrida a ausência de vocês para mim, nesse santuário, a nossa casa-mãe. Amanhã celebraremos 20 anos dessa história que inflama nossos corações. Quero convidá-los para acompanharem toda a programação. Estaremos juntos, celebrando anos de caminhada. Uma linda história, feita de amor, de sacrifícios e muita alegria no Espírito do ressuscitado, Jesus misericordioso. Vamos para o altar. Vamos juntos celebrar essa missa por toda a humanidade. Vamos clamar no altar do Cordeiro de Deus que Ele nos liberte desta pandemia.